Olá, amados. Continuando com a nossa aula, hoje, atributos incomunicáveis. O que são atributos? São características. No caso das incomunicáveis, são aquelas características as quais Deus não pode compartilhar com outros seres. Existem nele e tão somente nele podem continuar existindo e funcionando. Então, hoje nós falaremos a respeito da existência autônoma de Deus. Deus é um ser autônomo, isto é, ele tem subsistência própria. Ele depende apenas de si mesmo para continuar existindo, não de fatores externos. Ele é a causa sui generis, isto é, ele é a causa própria de existência. No caso dos homens, ou dos seres criados, ou de toda a criação, elas precisam de algo para existir. Elas precisam primeiro de que alguém as tenha criado. E depois, no caso dos seres humanos, precisam ser gerados de geração em geração. E durante sua vida precisam de meios para continuar sua existência. O homem precisa do ar, da água, precisa de alimento, precisa de elementos químicos em seu sangue, precisa de elementos físicos, como abrigo, agasalho e outras coisas que pertencem aos cuidados de sua existência. No caso de Deus, Deus não precisa de nada disso. Deus não tem corpo, membros ou paixões, como diz a Confissão de Fé de Westminster, como diz a própria Escritura. Deus é Espírito, diz o Senhor Jesus. Espírito não tem carne e ossos, diz o Senhor Jesus na ocasião em que andou sobre o mar. Ele não tem carne e ossos, isto é, ele é um ser espiritual, eminentemente espiritual, sem necessidade de algo para que ele continue existindo. Assim, ele é a causa própria de sua criação. O homem, por outro lado, ele existe necessariamente dependente de outras coisas e circunstâncias. Não é assim com Deus. Deus é autoexistente. Ele não só é independente, como também faz com que tudo dependa dele. O Senhor Jesus, a respeito da existência de Deus, diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 5:26. Ele é a causa própria de sua existência, então ele é a causa própria da vida. E ele concede vida a alguns seres que ele criou, aos seres que ele criou. Mas ele não é o alvo externo de ter vida. Não houve um momento em que Deus não existisse. Não houve um momento em que Deus fosse criado. Ele tem a vida em si mesmo, ele sempre a teve antes mesmo do universo ser criado. E não depende do universo para confirmar a vida que ele tem. Tá bom? Alguma pergunta? Tá. Então, no Salmo 94, 8, temos aqui também a declaração que diz: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e quem formou os olhos não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? Em outras palavras, Deus é o doador de atributos, de virtudes, e não é recebedor. Ele tem existência autônoma, não precisa de alimento, de agasalho. Ele diz: olha, acaso bebo eu sangue de touros, ou me alimento com carne de carneiros? Isto é, mostrando que ele não precisa nem mesmo das ofertas que lhe são atribuídas num culto que é determinado por ele, mas sim é parte graciosa da sua manifestação de misericórdia, de aproximar o adorador de sua pessoa. Então, nós encontramos também em Êxodo 3,14:
Então, revelando-se a Moisés, em Êxodo 3:14, vemos: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outro. Referindo-se à existência de Deus, a sua existência autônoma. Ele é aquilo que é. Ele existe por si mesmo. Essa é a tradução que nós entendemos aqui. Aquele que existe por si mesmo me enviou a vós outros. Então, continuando, na oração de Nabucodonosor, em Daniel 4:35, nós vemos uma revelação de que Deus não depende de ninguém, mas todas as pessoas dependem da sua vontade. Diz assim: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Mostrando a dependência de toda a criação da bondade de Deus. E, por outro lado, ele não depende de nada, nem pode ser julgado pela humanidade, ou por quaisquer seres criados, os anjos, nem os homens. Assim, entendemos que ele é um ser autoexistente. O próprio texto de Gênesis, no capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, lá no termo hebraico, isto é, no começo, na origem de tudo, não referindo-se apenas o começo da Bíblia, mas o começo do universo. Então, Bereshit bara, a palavra usada para criar, bara Elohim, isto é, criou Deus, Deus criou, e o termo refere-se a criar, geralmente do nada. Então Deus criou os céus e a terra na criação ex nihilo, veio do seu decreto, da palavra do seu poder. Ele é o autor da criação, as coisas dependem dele, mas ele não depende de nenhuma delas. Deus não precisa de nada para continuar existindo. Então esta é a aula a respeito da autoexistência de Deus, e continuaremos na próxima aula com a imutabilidade de Deus. Mas o que a autoexistência de Deus nos ensina e tem de proveito para nós? Uma aplicação prática. Nós, através da autoexistência de Deus, dessa doutrina, entendemos que é possível confiar em Deus, e nós devemos confiar naquele que não depende de circunstâncias externas para continuar existindo. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Ele não precisa da nossa fidelidade para continuar sendo quem Ele é. E nós veremos depois na aula da imutabilidade. Ele existe e sempre existirá. Os céus e a terra passarão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não haverão de passar. As palavras dele não passam e ele não passa também. Então é o Deus eterno, é o Deus todo-poderoso, que a igreja precisa e deve conhecer mais a cada dia. Um grande abraço, fiquem com Deus.